Aleluia. Diga onde você está, diga assim, glórias a Deus. Agora diga com fé, vai centrando no coração, diga glórias a Deus. Cara, nosso coração ele tem que estar centrado. Você entende que nós colocamos o nosso coração no lugar correto? Você entende que você pode dar um glórias a Deus com o teu coração em outro lugar e tua mentalidade pensando em outra coisa? Ou você pode fazer isso com o coração no lugar certo? Diga aí mais uma vez, diga glória a Deus. Agora sim. É você quem coloca o seu coração no lugar. Não espera que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Legal? Ele nunca vai fazer o que você tem e pode fazer. Por isso que a palavra de Deus diz assim, pouca gente entende. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Mas escuta, isso não é duas afirmações que se agregam. Isso são duas afirmações antagônicas. Vamos lá? Essa é a parte mais sublime da palavra, quando você encontra isso. Olha só, isso não são duas afirmações que se agregam. Isso são duas afirmações antagônicas. Pastor, o que significa isso? Que Deus, o que é impossível para você, é possível para Deus. Ele só pode fazer o que você não pode. Você nunca pensou nisso. Tudo aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Por isso que é muito perigoso quando o homem se acha capaz. Por isso que é muito perigoso quando o homem acredita que através de comportamentos ele será salvo. Por isso que é muito perigoso quando o homem acredita que através de práticas religiosas ele receberá uma cura de um câncer. É muito perigoso. Entende? Porque uma crença errada ela é mais perigosa do que uma ignorância. Quando você crê de forma errada, então você pensa de forma errada, então você age de forma errada, então vira uma grande confusão a tua fé. Crenças erradas são o teu maior inimigo. E é o que o diabo quer fazer, ele tem usado os púlpitos para ensinar coisas que aparentemente são humildes e são elegantes, são cheias de chantilly. E dá uma vontade tremenda de comer aquilo, porque aquilo massageia o nosso ego, entende? Então você conseguiu fazer isso, você é melhor do que todos os outros que estão lá fora. Uau! Cuidado com isso. Porque esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Diga aleluia aí onde você está. Definitivamente esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque quando você tenta viver esse Evangelho, então guarda isso no teu coração. Quando o mundo foi criado, é algo que necessita ser entendido por nós. Hoje eu vou falar para vocês sobre o nome de Jesus. Dá para botar aqui? Hoje nós vamos aprender sobre o nome. Diga aleluia aí onde você está. Diga com fé, aleluia. Você precisa aprender o nome de Jesus. Por que você precisa aprender o nome de Jesus? Porque ele era o assunto principal. A igreja foi formada sob esse nome. Tudo acontecia nesse nome na igreja primitiva. Eu acredito que existia um poder que fluía na igreja primitiva, que foi roubado da igreja. Eu acredito nisso. E ele não foi roubado de uma forma usurpadora, porque Satanás não pode tomar aquilo que Deus te dá. Mas a igreja foi enganada, inebriada a um ponto de não enxergar algo que fundamentou a igreja no coração de Deus. O nome Jesus. E por não entender esse nome, a igreja ela está esfriando. Ela está se perdendo em muitas e muitas religiosidades. Eu acredito que são necessários muitos teólogos para complicar a palavra de Deus, que é tão simples. Mas por isso Satanás ele trabalha assiduamente contra isso, para que a igreja perca o poder, porque o poder de Deus, ele é a arma mais poderosa para o evangelismo. Nada vai superar um aleijado levantando, nada vai superar um morto ressuscitando, nada vai superar um cego vendo para evangelizar. Não adianta, nada vai superar isso.
Então, Satanás, sabendo disso, ele está tentando parar a igreja em um clube comportamental, onde todo mundo tenta viver dentro de um padrão politicamente correto. Mas deixa eu falar para vocês, gente, quanto ao autocontrole e a disciplina, o cristianismo está lá embaixo na escala das outras religiões. O budismo é infinitamente mais rigoroso, doutrinário e disciplinado do que o cristianismo. Vamos lá? Posso ouvir um aleluia? O que há de tão especial no cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Não mentir? Os islâmicos, se mentir, são condenados à pena de morte. E eles acreditam em Maomé. Uau! O que há de tão especial no cristianismo? Para ser nossa vida, para nós termos essa convicção de que nós estamos certos. Diga aleluia para isso. Muito bem. Apesar de nossas falhas e erros, nós sabemos. Mas guarda isso que eu vou te falar. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 1, põe aqui para mim. Gênesis capítulo 1, verso 1. Essa é fácil. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, no verso 1 também. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não precisamos discutir com a palavra se aqui diz que é o princípio. Então aqui realmente é o princípio, nada existia. Deus criou. Legal? Vira para o verso 2. Mas agora, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, era o caos. Então nós entendemos que agora já existia algo e já estava deturpado. Porque vamos lá, gente, isso não é o tipo de uma criação que o nosso Deus faça. Eu não acredito que Deus crie algo vazio, eu não acredito que Deus crie algo em trevas, eu não acredito que Deus crie algo em caos. Eu não acredito que Deus crie algo oprimido, em opressão, falido. Isso é uma massa falida, você consegue entender? Muito bom. Então você vai abrir o coração, porque eu só acredito na igreja inteligente, que entre o verso 1 e o verso 2, alguns milhões de anos passaram. E algo aconteceu com a criação, que ela se tornou nisso. Aleluia. Então você vai entender que, no princípio, quando Deus criou a terra, Ele criou os anjos, Ele criou os querubins, Ele criou os serafins, e Ele criou um reino de anjos. Mas esse reino não tinha sua imagem, nem a sua semelhança. Mas foi criado para servi-lo. E esse reino foi criado na terra, antes de Adão. Calma, eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Então escuta só. Em Ezequiel, capítulo 28, é uma das únicas descrições que existem de Satanás, da origem de Satanás, uma das únicas descrições que existem da origem de Satanás, do verso 11 em diante, Ezequiel 28, de 11 em diante, onde a Bíblia, profeticamente, Ezequiel relata como veio a existir o anjo caído. Legal? E diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Pega isso. E dize-te, assim diz o Senhor, tu eras um selo da perfeição. Está falando de Lúcifer. E diz assim: cheio de sabedoria, tu era perfeito em formosura. Sabe, Satanás, quando ele foi criado por Deus para adorar a Deus, então Satanás, Lúcifer, ele era um anjo de luz.
E a Bíblia diz que ele era o selo da perfeição, que ele era o modelo da perfeição. E se Deus quisesse mostrar para alguém o que é beleza e perfeição, se alguém chegasse perto de Deus na época e dissesse: Deus, o que é beleza e perfeição? Então Deus apontava para Lúcifer. Isso significa o selo da perfeição. Pá! Era a marca para Deus do que é perfeito. E diz assim, ele era cheio de sabedoria e formosura. Agora fale para o seu irmão assim: se prepare, irmão. Vira para o verso 13. Estivestes no Éden. Ah, tá. Então onde foi que Lúcifer viveu? No Éden. Antes de Adão, quando Deus criou pela primeira vez a terra, então quem vivia no paraíso eram os anjos, o reino de Lúcifer. E quando Lúcifer traiu a Deus e se afastou de Deus, então Deus se retirou. E por milhões de anos, Satanás reinou nessa terra. Ah, legal. Por isso que quando chega no verso 2, agora ela era um buraco negro, vazio, falido e sem forma. Alguns cientistas dizem assim, preste atenção, então acredite em mim. De Adão a Abraão tem 2000 anos, isso é provado cronologicamente. De Abraão a Jesus tem mais 2000 anos. E de Jesus a nós tem mais 2000 anos. Então 6.000 anos se passaram e nós estamos vivendo o 7º milênio, o ano do jubileu. Por isso você vive a graça. Por isso Deus veio à terra, devolver ao homem tudo que foi roubado dele. Diga aleluia. Mas preste atenção, se de Adão até nós só passaram-se 6.000 anos, como é que se encontra uma ossada de dinossauro de 4 milhões de anos? Como se encontra um Neandertal de 40 milhões de anos? Você já parou para pensar? Muito bem, porque antes de Adão existia um mundo angelical. E esses anjos, quando eles caíram, eles não foram resgatados. Por que eles não foram resgatados? Porque eles não tinham a semelhança nem traziam o nome de Deus. Então eles não comprometiam a fábrica. Você não entendeu, né? Presta atenção. A Yamaha fabricou esse violão. Tem o nome dela aqui. Se esse violão começar a funcionar mal, ele compromete a fábrica. Posso ouvir um glória a Deus? Legal. Então, se esse violão começar a funcionar mal, imediatamente a Yamaha vai mandar um técnico para substituí-lo, porque o nome dela está em jogo. Então, depois de alguns milhões de anos, Deus vira e fala com o Espírito Santo e com Jesus: vamos criar um novo ser. Mas só que agora, ele vai carregar a nossa imagem. E ele vai levar o nosso nome. Mas tem o seguinte: ainda que esse ser caia, e ainda que ele vá parar no centro da maldade do inferno, nós teremos que parar os céus inteiros para ir resgatá-lo e restaurá-lo. Porque agora ele leva o nosso nome. Porque a queda dele agora compromete a fábrica. Uau! Fala para o seu irmão: você leva o nome de Deus, irmão. Diga aleluia aí onde você está. Então, quando Adão caiu, Deus gritou do céu: nós vamos descer e vamos restaurar a humanidade. Nós vamos resgatar a humanidade. Mas escuta, se você quer entender, veja essa profecia, essa visão profética de Jeremias. Põe aqui para mim, Jeremias capítulo 4, no verso 23 em diante. Veja só, é uma visão profética de Jeremias, entenda. Observei a terra, pega isso, e eis que ela era sem forma e vazia. Não é difícil, vamos lá, eu só acredito na igreja inteligente, mas não é difícil entender que Jeremias está tendo uma visão do mundo pré-adâmico. E ela diz assim: também os céus não tinham luz. Não é difícil você entender que ele estava tendo uma visão do mundo antes de Adão. Vai virando. Observei os montes, e eis que eles estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. E eis que observei e não havia homem algum. Todas as aves tinham fugido. Existiram antes, mas agora elas tinham fugido. Algo muito ruim tinha acontecido. Vai virando.
Vi também que a terra fértil era um deserto. Pegou um lugar que antes brotava, um lugar que antes gerava, um lugar que antes era rico, agora era um deserto. E todas as suas cidades, os lugares refúgios, estavam derrubados diante do Senhor e do furor da sua ira. Mas o verso 27, Deus diz: pois assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada, de todo, porém, eu não a consumirei. Nesse momento, Deus recria o mundo e ele diz: chega da obra do inferno, haja luz. Diga aleluia aí onde você está. E a luz brilhou sobre a face do abismo. E é muito interessante você perceber que aí Deus começa a criar a terra seca, as águas, as árvores, e Ele agora coloca o homem, a sua imagem e semelhança, no centro do jardim do deleite, onde Ele passeia com o homem. Mas de repente, quem aparece lá? Lúcifer no corpo de uma serpente. Você percebeu que em nenhum momento Deus cria Lúcifer? Você percebe que em nenhum momento Deus coloca ele lá? Por que ele já estava lá? Agora você consegue entender. Ele já estava lá há milhões de anos. Quem sabe bilhões de anos. Porque 1000 anos para Deus é um segundo, e um segundo para Deus são 1000 anos. Mas de repente ele aparece, porque ele já estava lá. E ele começou a ver um novo reino ser criado. E ele foi para lá. E ele viu: uau, agora eu perdi de vez, porque ele já tinha destruído o reino que ele tinha assumido fraudulosamente da mão de Deus. E agora ele tinha perdido esse reino. E agora ele vê um novo reino ser construído. E aí ele vê Deus falar: haja luz. E Satanás está lá ouvindo. Opa! E a luz, puf. Haja terra, puf, e Satanás está ouvindo. Haja mar, puf, haja lumiares, o sol, puf, e Satanás está ouvindo. E de repente ele coloca um ser à imagem e à semelhança de Deus e diz: agora toda a criação se sujeita a você. Satanás viu, um novo rei foi colocado nesse reino. E Satanás viu que tudo que a voz da autoridade falava, criava. Satanás viu que tudo que Deus, em autoridade de dono, falava, criava. E agora ele viu Deus estabelecer um novo rei, um novo imperador sobre a terra, chamado homem. E Deus disse: agora sujeitem-se tudo aos teus pés. Tudo que você disser acontecerá, todas as plantas te servirão, todos os animais, o peixe que nada mais profundo, a ave que voa mais alto, todos os seres vão te servir e se dobrar aos teus pés. Então a Bíblia diz que Adão uma hora senta junto de Eva e ele dá uma ordem, os animais vêm tudo de 2 em 2 passando na direção dele. Não é Noé não, Adão. E ele dá nome a eles. A Bíblia diz que ele dá nome a cada um. Você será chamado formiga. Você será chamado elefante. Como é que você acha que aqueles animais vinham? Você acha que ele adestrou? Ele usava a autoridade da palavra que Deus deu a ele como imperador. E ele dizia: vem! E tinha que vir. Assim como Pedro, quando passou a madrugada inteira pescando e não pegou nada, e de repente Jesus disse: lança tua rede aí de novo. Não está escrito, mas acredita em mim. Jesus era o segundo Adão recriado, o homem com toda a autoridade. No coração dele ele disse: peixes, todos para a rede. E os peixes foram. Só que eu quero te dizer que Pedro olhou assim e falou: você está quebrando toda a minha cultura. Eu estudei a vida inteira como fazer piscicultura, pesca. E só dá peixe do outro lado, do lado da Síria, onde a água é mais profunda. E de noite, porque os peixes vêm à rede. Você está destruindo a minha cultura. E Jesus disse: mas foi para isso que eu vim. Eu vim destruir a tua ideia. Para que você entenda que um reino sobrenatural está sendo estabelecido, onde você dá as ordens nessa terra. Diga aleluia, diga aleluia. E que você compreenda que isso está sendo restabelecido, como era no princípio com Adão. Restaurado. Escuta, não há nada novo de novo. Tudo é restaurado. Você já percebeu que Deus ama o prefixo re em toda a sua palavra? Ressurreição, restauração, redenção, recriação, remissão, renovação. Já percebeu? Porque
é voltar ao princípio. É tornar como era no início a ideia original e perfeita do Criador. Diga glória a Deus, você está meio assustado. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Balança seu irmão e diz para ele assim, relaxa irmão, relaxa. Então agora existia o homem reinando. E Satanás viu que a palavra criava. Mas escuta, Satanás, ele não tinha como ecoar nessa terra. Você está percebendo? Olha bem, alô, Satanás não tinha essa caixa de som, de reverberação. Ele não tinha. Um espírito não pode falar aqui. Satanás não tinha essa caixa de som. Alô, ele não tinha. Mas ele viu Deus criar o homem. Então ele viu Deus dar ao homem livre-arbítrio. Então Satanás viu uma grande oportunidade. E ele disse, se eu dominar a mente desse cara, então eu vou fazer com que esse cara diga o que eu quero que ele diga, então Deus terá o seu reino nos céus de novo e eu reestabelecerei o meu reino nessa terra. Então Satanás viu o homem com livre-arbítrio, ele disse, já sei, uma grande oportunidade de restaurar o meu reino, tudo bonitinho de novo, se eu dominar a mente desse cara, então eu vou fazer com que ele diga tudo o que eu quero que ele diga. E ele tinha visto que a palavra nessa terra criava. Ele viu que Deus não precisou tocar em nada. Haja luz, puf. Haja terra, puf. Ele disse, então eu domino a mente desse cara. E eu vou fazer ele dizer que não pode, que não aguenta mais. Eu vou fazer ele dizer que não consegue, que não tem grana para chegar. E eu vou mais fazer com que ele, quando brigar com ela diga que ele é um miserável maldito. Aleluia. Será que ele diz aleluia? Não sei se ele diz aleluia. E eu vou fazer ele chamar ela de desgraçada. Então eu vou estabelecer o meu reino. Puxa, gente. É tão simples, sabia? A mente espiritual, ela é tão simples se você abrir a sua e tirar toda a religiosidade. Então você vai entender os planos, os propósitos e simplesmente o que você tem que fazer para continuar andando na vitória da de Deus. Da de Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Para mim poder continuar. Quem está entendendo aí? Diga aleluia. Então escuta, nossa vida é espiritual, entende isso? Sua vida é espiritual, ela não é biológica, como você acredita e te fizeram acreditar, ela é espiritual, porque a cadeira que você está sentada, ela foi criada da palavra. A Bíblia diz que os mundos vieram a existir pela palavra de Deus. Vamos, gente, a gente está vivendo essa Bíblia, por mais inteligente que nós sejamos, o cristianismo é o que Jesus disse que é. Diga aleluia para isso. Não adianta você ter vergonha porque você é intelectual. Eu já passei por isso pregando para empresários e chegar na hora de falar da Jerusalém Celestial, eu dizer um paraíso, porque tem vergonha de dizer uma cidade dos céus com asfalto de ouro. Mas o cristianismo é o que Jesus disse que ele é, diga aleluia. E ninguém vai advogar por Jesus. Não, pastor, mas eu estou fazendo isso para que a palavra se torne mais aceitável. Quem te disse que Jesus precisa de advogado? Quem falou para você que ele precisa de um advogado? Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz. Jesus precisa ser mostrado e não defendido, pelo amor de Deus. Ele é o nosso advogado, diga aleluia para isso. Fale para o seu irmão, Jesus é o teu advogado. Então escuta, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1. Você está preparado? Você está comigo? Então a Bíblia diz assim, olha só que revelação. No princípio, era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Aleluia. Sabe quem é esse verbo? É Jesus. Só que ele ainda não tinha o título Jesus. Ele era Jesus, mas ainda não tinha o nome Jesus. Ele era chamado de o verbo. Ele era a palavra, o sopro que saía da boca de Deus, que criava as coisas. Ele era aquele sopro que saía e criava o sol, e criava você, e criava a cadeira, e criava a terra, e criava os animais, e criava os céus. Então entende, tudo que saía da boca de Deus, quando Deus disse,
hajam os lumiares, e o sol nasceu, entende? Quando Deus disse, haja os lumiares, esse fôlego, haja, era Jesus. Era Jesus saindo de Deus e criando o sol. Ele era a palavra viva de Deus, a rema de Deus. Você está entendendo isso? Vira, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Agora pega o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque ele era a palavra que saía da boca de Deus. Escuta, e sem ele, nada teria sido feito. Nada poderia ter sido feito se não fosse ele. Então, presta atenção. Tudo foi criado por ele. Ele criou tudo desde o princípio. Você entende que, então, por direito de criação, ele tem autoridade sobre tudo, cara. Ele tem autoridade sobre as montanhas. Ele tem autoridade sobre o sol e a lua. Ele tem autoridade sobre as tempestades. Ele tem autoridade sobre o mar. E por isso que você vê que quando ele andou aqui nessa terra, num corpo humano, ele andou sobre as águas, ele parou a tempestade, ele calou o sol. Na sua crucificação, o sol escureceu e não deu sua luz. Ele tem autoridade de tudo, porque foi ele quem criou tudo. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante. Vamos lá. Se prepara aí, vamos aprender. Vamos aprender, porque eu quero que você saia daqui hoje, daqui a mais alguns minutinhos, com o nome Jesus na boca, mas tudo que você falar vai acontecer na sua vida e na sua família, no seu emprego e nos seus sonhos. Diga aleluia para isso. Diz assim, olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Legal. Ele falou pela boca de Jesus, a quem ele constituiu dono por direito de tudo, e por quem ele fez o mundo. Pega agora, você começa a abrir sua mente para entender, vira. Sendo ele o resplendor da sua glória, a idêntico brilho de Deus e a expressa imagem do seu ser, a identidade de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustentou tudo que foi dito pela boca de Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá? Depois que Adão traiu a Deus, Satanás voltou a reinar nessa terra, lembra? E ele passou a ser o Deus desse mundo. Então entrou o câncer, entrou lepra, entrou depressão, entrou síndrome do pânico, entrou dores, entrou falência, entrou terremotos, catástrofes, tsunamis, e tudo que você vê faz parte do reino das trevas. Mas então Deus um dia disse assim, Satanás, porque tu enganaste o homem e usurpaste o reino novamente. Um dia, a mulher gerará um filho. Uau, cara, a mulher é o terror de Satanás, o terror do capeta é a mulher. Porque Deus criou a mulher para ele. Você entende? Deixa eu te contar, quando a mulher está grávida, o sangue dela não se mistura com o sangue do bebê nem um segundo da gravidez. Eles passam por vasos tão finos que as proteínas são trocadas, mas o sangue não se mistura. E por isso que uma mulher com HIV, com os devidos cuidados do parto, ela pode ter um filho limpo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Cara, Deus é tremendo, porque ele já via que ele ia ter que gerar o filho dele sem misturar com o sangue humano nessa terra, para que aquele ente fosse santo, para que aquele sangue pudesse nos redimir, diga aleluia. Aleluia. Então ele vira e diz assim, Satanás, estou todo arrepiado, do ventre da mulher eu vou gerar aquele que vai, aleluia. Mas presta atenção, você não pegou. Quando Deus disse assim, Satanás, do ventre da mulher, eu vou gerar aquele que vai esmigalhar tua cabeça e destruir o teu reinado de novo. Aquela palavra que saiu da boca de Deus era Jesus. Você lembra que naquele momento ele era o verbo? Então aquela palavra que Deus disse à serpente,
do ventre da mulher, eu vou gerar um ente santo que vai esmigalhar o teu reinado, vai acabar com o câncer, com a depressão, com a miséria, vai acabar com a falência, vai acabar com a vergonha. Era Jesus saindo da boca de Deus. Então, quando a Bíblia diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, diz que um dia, então, Deus Espírito, ele teve que tomar o corpo humano para vir nessa terra e cumprir tudo aquilo que foi dito por ele. Por isso que você vai ouvir na Bíblia, legal? Olha bem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora pega aí, vira, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um nome. Você compreende? Agora, quando ele desce à terra, então ele recebe uma herança, um nome. Repete comigo, diga Jesus. Diga com fé, Jesus. Encha seu coração, diga Jesus. Cara, isso tem que sair pela tua boca com entendimento. Então agora, nesse momento, ele recebe o nome. Um nome especial. Um nome que estava reservado no céu para alguém digno. Por isso que quando o anjo vem falar com Maria, ele não manda ela escolher o nome. Ele diz, o nome dele será Jesus. Isso já está definido nos céus. Esse é o nome que você dará a ele. Porque é sob esse nome que ele vai cumprir a palavra. Põe aqui para mim, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. Então aquele verbo, olha bem, aquele verbo, ele foi introduzido num corpo humano. Que verbo? Aquele que disse, hajam os peixes, aquele que disse para Satanás assim, olha, eu levantarei um ente santo do ventre da mulher que vai esmigalhar a tua cabeça. Aquele verbo agora era uma personalidade. Agora aquele verbo estava num corpo, andando nessa terra, e ele tinha um nome. Jesus. Então presta atenção. Ele começa a cumprir tudo que foi dito pela boca de Deus. Ele começa a multiplicar os pães e destruir a miséria na vida do povo. Ele começa a dar vista aos cegos. E cada obra que ele fazia agora era acreditada ao nome que ele recebera, Jesus. Então agora não era mais a palavra de Deus dita. Agora era a palavra de Deus executada por um homem santo. E toda essa obra de vitória estava sendo acreditada ao nome Jesus. Então ele realmente esmigalha a cabeça de Satanás, destrói a autoridade do inferno, como foi dito por ele mesmo, quando saiu da boca de Deus. Só que agora isso é acreditado ao nome do dono, Jesus. Toda a vitória é acreditada ao nome Jesus. Então toda a palavra, então quando te perguntarem, pastor, ou quando te perguntarem, ei, qual é a dimensão do poder do nome? Você vai ter que dizer, é preciso entender o poder do próprio Deus. Porque o poder do nome é o poder de Deus, realizado e creditado a Ele. Quando te perguntarem quanto vale esse nome, você vai ter que reperguntar e dizer, quanto pode Deus? Quando te perguntarem o que você pode fazer nesse nome, então você vai dizer o que Deus pode fazer. Porque esse nome, ele recebeu o cumprimento de tudo que foi dito por Deus. Quando ele encarnou e andou aqui, sustentou toda a palavra que foi dita pelo poder da sua encarnação. Então tudo que foi dito, que por ele saindo da boca de Deus, foi executado nessa terra por ele, homem. E o nome recebe o crédito, você entende? Então, se você trabalha numa empresa e é um bom funcionário, e eu chego naquela empresa e eu cito seu nome, o seu nome abre portas. Porque tudo de bom que você fez naquela empresa é acreditado ao seu nome. Então, seu nome passa a ser uma chave. Aleluia. E o nome dele andou aqui, nessa terra. E o nome dele andou nessa terra e nos descortinou. Mas todo nome, ele tem que estar sobre um corpo, você entende? Muito bem. O nome, para que ele valha, ele tem que estar sobre um corpo. Você não vai conseguir pegar o CPF de um defunto e comprar um carro, a não ser que você seja um pilantra. Mas se você chegar numa loja e disser, olha, sabe o que é? Meu pai faleceu, mas eu quero usar o nome dele.
O cara vai dizer, não pode, filho. O nome dele só tem valor enquanto sobre uma personalidade viva, que responda por ela, que manifeste ele. Tá legal. Só assim você vai entender quando Jesus diz assim, olha, põe para mim João 14:12. Jesus diz assim, em verdade vos digo, que aquele que acreditar em mim, esse fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Olha o que ele diz. Por quê? O motivo? Porque eu vou tirar esse corpo daqui da terra, e esse nome vai ser colocado sobre um novo corpo. Fale para o seu irmão, você é o corpo de Cristo. E esse nome Jesus passou a te intitular. E todo crédito, todo poder, toda virtude, toda justiça, toda força, todo domínio que esse nome tem, está sobre a tua vida na forma do nome, cara. Na forma do nome. Eu sei que você já ouviu muito falar sobre o nome de Jesus. Eu estou te ensinando o que você já sabe. Só que o meu ministério é esse, é te levar a entender tudo o que aconteceu. Por que que eu digo nome e a porta tem que abrir? Por que que eu digo em nome de Jesus, levanta, e o aleijado tem que levantar? Diga aleluia para isso. Preste atenção, Atos 10:38. Hoje eu estou criando só a base. A partir do próximo domingo a gente vai estar falando aqui sobre o nome, vários domingos seguidos. Vai virar uma série de mensagens. Mas escuta, Atos 10:38 diz assim, preste atenção. Concernente a Jesus de Nazaré, estamos falando dele. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então peraí, não é difícil para mim entender que todo tipo de enfermidade é uma opressão diabólica. Não é difícil para mim entender que Deus não criou câncer, Deus não criou febre, Deus não criou pânico, Deus não criou depressão, Deus não criou AIDS, Deus não criou nada disso, diga glória a Deus. E é fácil eu entender que todo tipo de manifestação de doença física é uma obra satânica, porque Deus diz na palavra dele que Jesus andou fazendo bem, curando todos que estavam sendo machucados pelo inferno. Por que que ele podia fazer isso? Vamos lá? Porque tudo que Deus fez foi pela palavra. Eu vou terminar assim, e a gente vai ficar com uma base bem legal para na próxima semana. Uau! Isso vai mudar a tua vida. Se você entender isso, você vai ver só o que você vai construir na tua vida, no teu futuro e nos teus sonhos através do nome. Do poder do nome entendido no teu coração. Vamos entender o seguinte, rápido para a gente terminar. Quando Deus criou o mundo, eu estou falando do verso 1 de Gênesis, Ele criou os anjos. Como é que Deus criou o mundo? Ele criou da mesma forma que Ele recriou no verso 2, pela sua palavra, e aquela palavra era Jesus. Legal, então vamos lá. Quem criou os anjos? Foram Jesus. Foi a palavra de Deus, hajam anjos. Foi assim que ele disse no verso 1, não está escrito, mas a gente é inteligente. E os anjos vieram. Mas quem criou os anjos? Foi Jesus, foi a palavra, o verbo de Deus que criou os anjos. Põe aqui para mim, por favor. Colossenses, lembrei agora desse verso. Capítulo 1, verso 16. Pega aí, ó. Legal. Se foi Jesus que criou os anjos, e nós começamos a entender isso, porque os únicos que não têm princípio de dia nem final de dia é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os outros foram criados, estão fadados. Mas eles não têm princípio de dias nem final. Eles são um instante eterno. Então os anjos foram criados pela palavra de Deus, que era Jesus criando. E aqui você entende. Então preste atenção. Se aquele anjo, um dia, ele caiu e invejou a Deus e traiu e virou Lúcifer, Satanás, quem criou Satanás? Tá. Foi Jesus quem criou Satanás.
E você não vai ter como falar de outra forma. Não tem como você dizer, não, pastor, isso é mentira. Não tem, abra seu coração. Talvez nunca ninguém tenha tido coragem de te ensinar, ou não sabia o suficiente para te ensinar. Mas quem criou Satanás foi Deus, através de Jesus. E olha o que está escrito ali. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Agora presta atenção. Nos céus, os anjos. E na terra, as visíveis e as invisíveis. Agora pega, sejam tronos, sejam dominações, e começa a falar do inferno, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora vira, Ele é antes de todas as coisas, e nele essas coisas vieram a existir. Consegue pegar? Então entende o 18 agora. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora esse nome foi dado à igreja. E essa autoridade está sobre nós. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos. Para que em tudo, repete comigo, diga em tudo, ele tem autoridade, preeminência. Diga glória a Deus. Em tudo ele tem autoridade e preeminência, diga glória a Deus, porque ele foi o Criador. Você entende que então quando Jesus chega para um demônio de câncer e diz, saia dele, esse demônio tem que sair. Eu estou todo arrepiado, gente. Se você entender essa realidade, o porquê da autoridade. Porque se você repetir como um papagaio da asa vermelha, você já viu que tem um papagaio que tem asa vermelha na Amazônia, ele canta o hino nacional e repete tudo que você falar, e eu posso ensinar ele a orar, e posso ensinar ele a dizer, em nome de Jesus, e ele vai dizer, em nome de Jesus. Mas o demônio não vai sair. Aleluia. Não adianta ser um crente papagaio. É necessário ter revelação. É necessário que a palavra seja iluminada no teu coração. Então, quando você entende essa palavra e você fala ela com entendimento, Satanás tem que ir embora. A tempestade tem que parar. Lembra quando ele disse, tempestade, cala a tua boca? Ela... Esse nome está sobre tua vida agora. É teu. Você pode falar. Você pode falar para essa confusão ir embora da tua família. Você pode falar para essa doença sair do teu corpo. Você pode falar para esse demônio sair da tua vida. Você pode falar, e fale, porque quando Deus criou Adão, Ele deu autoridade a Adão sobre os répteis. E a cobra, a serpente, veio com Lúcifer dentro para enganar Adão. E Adão ficou calado e ouviu a serpente, e coisas terríveis aconteceram. Grava isso, quando você não usar a autoridade que Deus te deu, coisas terríveis vão acontecer. Muito bom. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia. Então, assim você vai entender. Quando de repente, num momento, aconteceu que Jesus vinha andando pelo caminho, e então, um centurião chegou perto dele e disse, Jesus, o meu filho está morrendo na minha casa. Pega isso. Então Jesus olhou para ele e disse, sim, eu vou contigo. Você acredita em mim? Então eu vou contigo. Então o centurião diz, não precisa, Jesus. Agora pega o entendimento, que você já leu 250 mil vezes e não entendeu. Então o centurião vira e diz, eu também sou homem com autoridade, e eu comando sobre essas 100 pessoas.
E se eu disser elas senta, elas vão sentar. E se eu disser levanta, elas vão levantar. Se eu disser sai, elas vão sair. Se eu disser volta, elas vão voltar. Assim eu também entendo que tu és o Criador de todas as coisas. E que se tu disser apenas uma palavra, o demônio que está criando a enfermidade no meu filho, ele terá que ir embora. Porque tu tens autoridade sobre os demônios. Então Jesus para, olha para ele e diz, uau! E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou com tamanho entendimento. E ele diz, nem mesmo no meio da minha igreja, eu vi tamanho entendimento. Caramba, gente. Meu Deus. Então a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, vai, que o teu filho já é curado. E diz que ele vai. E quando ele vai chegando em casa, os funcionários dele vêm correndo, fazendo festa, dizendo, teu filho está curado. E ele diz, eu sei, foi tal hora do dia de ontem. Eles disseram, como é que você sabe? Porque foi a hora que o dono de tudo deu a ordem. Foi a hora que o dono de tudo deu a ordem para que fosse feito. Eita Deus! Sabe, gente, quando Deus deu esse nome à igreja, ele sabia que ao menor sussurrar de um filho, que falasse esse nome, Jesus. Ele sabia que isso comprometeria os céus inteiros e todas as hostes angelicais, e que todos os céus teriam que se movimentar para cumprir o que aquele nome estava dizendo. Aleluia. Então, quando você sussurra esse nome, Jesus, tem que acontecer. Tem que acontecer. João 14:12 de novo, põe aí. Eita Deus. Em verdade eu vos digo, que aquele que acreditar na pregação, em tudo isso que está sendo ensinado a vocês, esse também vai fazer as obras que eu faço, e fará ainda maiores, por um motivo, porque quando esse corpo, você entende que o corpo, carne e osso de Jesus foi retirado daqui? Você entende isso? Não, pastor, foi o Espírito, deixa de ser bobo, então onde está o corpo e a carne? A Bíblia diz que os discípulos tocaram nele, viram a ferida e viram ele subir e sumir entre as nuvens. Hoje, nesse exato momento, lá no céu, tem um Deus no corpo de um homem. Pode te chocar, mas diz que é mentira. Assentado à direita de Deus, aleluia. A perfeita comunhão entre Deus e os homens. Tem um homem lá no céu agora, me representando e te representando. Diga aleluia. Ele diz, então, quando eu tirei esse corpo, o nome ficou. E eu dei esse nome à igreja. O novo corpo de Cristo. Você se chama Jesus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga para ele, você se chama Jesus, irmão. Vira mais um. Agora pega. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eita Deus, olha só. Tudo quanto você declarar no nome, escuta, é Ele quem vai estar fazendo na forma do nome. Tudo que Jesus era quando andou aqui, o nome é agora para você. Diga aleluia para isso. Tudo que Ele era quando andou aqui, o nome é agora sobre a tua vida. Diga glória a Deus. É Ele operando. É o crédito dele, a força dele, o poder dele, a dignidade dele, a justiça dele, tudo dele. Então vamos ver só uma aplicação. Atos 3,16. Então Pedro e Paulo vão andando pela Porta Formosa
E quando eles passam subindo uma porta formosa, um aleijado de nascença. Diga assim comigo, de nascença. Eu gosto de dizer de nascença, porque imagina um homem adulto que já nasceu aleijado e nunca andou. As pernas tortas, a coluna torta, tudo atrofiado e definhado. A cena do inferno. Vamos, gente. Todos já devem ter visto um quadro desse. E por que a Bíblia coloca de nascença? Porque é um quadro completamente irreversível e impossível. Então, quando eles vão subindo, põe aqui do verso 1 em diante, volta para o verso 1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona. Vai virando. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formoso, para que pedisse esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, esqueci minha carteira no carro, mas o que eu tenho? Diga assim, o que eu tenho? Feche seus olhos e diga assim, o que eu tenho. Mais uma vez, diga, o que eu tenho. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. Se você não entender esse assunto, então você não tem. Pedro entendia, você entende que Pedro dominava isso, ele diz, o que eu tenho, isso eu te dou. Agora pega, em o nome de Jesus, anda. Você não vê ele pedindo a Deus? Você não vê ele orando para Deus, Senhor, esse irmãozinho está sofrendo tanto, Senhor, por favor, Pai, em nome de Jesus, cura ele. Você não vê ele fazer isso? Porque o nome te foi dado, é para você agir como Jesus agia. Você não vai encontrar em nenhuma passagem Jesus pedindo a Deus para curar ninguém. Você vai ouvir Jesus dizendo, levanta e anda, sai dele Satanás, tempestade para, menina levanta, Lázaro vive. Você só vai ouvir ele dizendo o que ele queria acontecer, se essa autoridade está nesse nome que te foi dado. Então você vai ver Pedro operando da mesma forma. Isso é legal. Gente, isso ultrapassa até o âmbito da fé. Pedro não acreditava que o homem ia levantar, não é essa a fé de Pedro. Pedro acreditava que o nome estava sobre ele. Diga aleluia. Escuta, vou repetir. A fé de Pedro não era que o cara ia levantar. Eu tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Tem gente que está sendo oprimido por essa fé. A fé de Pedro era pura, que o nome era dele. Então ele diz, nesse nome eu te digo, anda, vira. Nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. Já pensou esse milagre, irmão? Tudo desentortando, tudo atrofiado, engrossando, e o cara pulando, vira. E dando ele um salto, pôs-se em pé e começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Lembra? Nada será mais poderoso do que um milagre desse para evangelizar ninguém. Eita Deus. Mas aí pegaram Pedro e João e começaram a bater e dizer, quem vocês pensam que são para curar um aleijado de nascença? Põe aqui agora o verso 16. Se prepare, diga para o seu irmão, se prepare, irmão. Então Pedro começa a explicar e diz, é pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Não é a fé na cura, é a fé no nome. Então eles foram, apanharam de novo, e pegaram eles de novo, Atos 4:10, parece que tem o mesmo caso. Pegaram eles de novo, Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos, mandaram eles explicarem de novo, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é nesse nome está esse aqui diante de vós em pé. Você entende que era o centro de tudo? Verso 17. Então os fariseus ficaram ficaram indignados, e ficaram com muito medo, porque uma nova doutrina se levantava. Então os fariseus pegaram,
mas para que se não divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que, de hora em diante, não falem mais o nome. Eles não estavam preocupados com a igreja. Eles não estavam preocupados com a religião. Eles não estavam nem aí para a roupa que você usava. Eles só disseram assim: vocês têm que parar de falar o nome, porque nesse nome está todo o poder de Deus. Cara, quando você entendeu que eu posso pregar sobre isso minha vida inteira, sabia? Eu amo essa mensagem. Mas no próximo domingo de manhã a gente vai continuar e você vai receber de volta uma arma que foi roubada pelo inferno. O nome de Jesus na tua vida. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.